E a gente achou que ia ser só alegria. Trilhas, cachoeiras, paisagens incríveis. Aconteceram tantas coisas nessa primeira viagem da nossa Kombi rumo às pirâmides sagradas. Prepare-se para uma jornada de perrengues, superação e paisagens deslumbrantes. Nossa aventura começa em Balneário Camboriú, rumo à cidade de Grão-Pará. São 246 quilômetros pela BR-101 e depois pela SC-475. Grão-Pará, uma pequena cidade serrana no sul de Santa Catarina, que fica nas encostas da Serra Geral, próxima à Serra do Rio do Rastro e ao Parque Nacional de São Joaquim. É uma cidade conhecida pela tranquilidade e belezas naturais. Da cidade até o camping onde vamos ficar, são 24 quilômetros. E tudo isso em estrada de chão. Vamos começar a estradinha de chão. Nosso primeiro perrengue. Erramos a entrada e fomos parar na estrada para outro camping e que só entra 4x4. Para começar, a entrada da rua era toda enlameada. Será que a Kombi dá conta? Mas o pior ainda estava por vir. Um rio atravessava a estrada. Eu vou passar aí. Vai pegar. Não pode ser por aqui. Certo que estávamos no caminho certo, passamos pelo rio. Porém, ainda tinha mais um desafio e esse sim nos derrubou. A Kombi não subiu o morro, porque só subia 4x4. Não? E o pior, descobrimos que estávamos no caminho errado e tínhamos que passar novamente pela água e pela lama. Foi! Senhor amado! Meu Deus do céu! Ai, foi! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Vai subir essa porra! Seria um prenúncio de que algo maior estava por vir? Bom, enfim, encontramos o caminho certo. É lindo esse lugar, hein? Estamos no Parque Estadual da Serra Furada e essa é a Pedra Furada, uma fenda na rocha com aproximadamente 45 metros de altura e 8 metros de largura. Bom, a gente acabou de chegar, vou mostrar um pouquinho da área aqui da pousada e camping. A gente está bem aos pés da Serra Geral. É uma limpeza só. E aqui tem uma área que a gente vê as pirâmides sagradas. Então a gente vai fazer trilhas para ver, né? Para ir para a área do mirante das pirâmides. É muito lindo. Só o primeiro visual aqui. Vamos ver. Dá pra tomar um banho ali, ó. Aqui.
Ó o trono. Isso que é boas energias. Ai, que delícia. Que é a trilha do lago, ao Lago do Mirante das Pirâmides. Diz que esse horário o morro lá tem um chapadão lá que vai refletir na lagoa. Vamos ver como é que vai ser esse efeito. Isso aqui é uma parte da trilha que a gente passa no meio da floresta mesmo. E a impressão até que isso aqui é tipo uma cachoeira, né? Só que claro, só quando tem muita chuva que ela deve correr um pouco de água, mas é muito legal. Essa trilha é muito linda. Olha esse horário assim que o sol bate, dá o efeito de sombra no morro, fica muito lindo. Pousada que a gente ficou, que a gente está, né, lá embaixo. Cansa um pouquinho subir. Oh, meu Deus do céu. Mas é demais. Mas vale a pena. Morri. Não sei se vocês conseguem ver os dois peixões que estão ali dentro da lagoa. Tem bastante, acho que é criação de carpa. O lugar é muito bonito. Olha que legal isso, o barulho dos pássaros. Esse aí tem bastante história para contar. Olha aí a passagem de Nárnia. Ó, a Maria vai passar. Agora. Olha só, é um tronco. Dá um medo. Ele balança, tá? No dia seguinte. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que tá? Então, acordando agora. Hoje tem um pouco de vento, mas o sol tá legal. Estamos aqui, as pirâmides sagradas. Maria vai que tem lagarto aqui, ó. Pegando o solzinho, tomando o cafezinho dela. Dá pra capar uma internet. E é isso aí, se preparando para fazer uma trilha aí pra... vamos aproveitar esse sol lindo, né, que tá. E vamos... Fresco, tem um vento. E fresco, tá um vento bem agradável, né, então é bom
para fazer caminhadas mais longas, e nós vamos fazer a Trilha das Pirâmides. Ela dá em torno de 9 quilômetros e parte dela a gente já fez ontem, né, que foi até a lagoa, e dali para cima vai até lá a parte das pirâmides. Vamos conhecer, né, e a gente vai mostrando tudo para vocês. Aqui é a passagem de Nárnia. Agora a gente está vendo a paisagem com o sol da manhã, outra iluminação, bem legal. Lá embaixo dá para visualizar, está bem iluminado agora, onde está o camping. E a Dona Maria com a força toda aí, com a força toda aí subindo. Veio ontem, no final da tarde, que estava um visual muito bonito. E segundo o pessoal do camping, o áudio ficou muito ruim por conta do vento, mas o Kim está dizendo que nós vamos contornar o lago para ter acesso ao início da trilha, que vai subir aquela montanha que vocês estão vendo ali atrás. Essa aqui é a parte que a gente está chegando na mata. Acreditamos aí que já devemos ter andado aí uns 1,5 km, 2 km. Aqui é uma área bem... Quase que eu vou. E a Maria ri que se acaba. Ó, esse é o caminho que a gente vai pegar agora. Caminho de Nárnia, parte 2. O que a gente sentiu depois que entrou aqui na mata é que a parte mais íngreme, mais pesada é até a entrada na mata. Aqui até agora, a gente não sabe pra frente, vamos acompanhando, né? Mas aqui é um lugar bem agradável, mais fresquinho, bem som de mata, muito bichinho aí, passarinho, às vezes canta um aí. Então, segundo a recomendação do pessoal do camping, a gente vai subindo quando entra na mata, é um caminho bem tranquilo, e quando chega aqui tem essa bifurcação, e aqui então tem a marca, né, mas a gente vai para a esquerda, aqui é para a direita, e enfim, a gente não sabe onde é que vai dar, mas a gente vai seguir por aqui, para a esquerda, onde está marcado, é o caminho que a gente sobe lá para ter uma vista bem legal das pirâmides. Essa parte aqui depois da bifurcação, ela fica um pouquinho mais íngreme, então, mas ainda bem que o dia está ajudando. O tempo está seco e o chão não está escorregadio, então isso ajuda bastante. Só um lembrete, né? É importante nessa trilha vir de calçado, um bom tênis, um tênis de trilha talvez, mas pelo menos um tênis, porque ele é bastante pedregoso, pode enrolar pedras, enfim, é importante estar bem preparadinho, né? E acrescentando, filtro solar, repelente e água. Se conseguir trazer um lanchinho, a gente trouxe ali uns sanduíches, que é justamente, como é uma trilha longa, quando a gente vai lá em cima a gente vai fazer um lanche. E repelente a gente trouxe também junto, porque é bom também fazer reposição, né? Por enquanto está bem tranquilo, não estamos sentindo picada de bicho, mas para evitar é bom se prevenir. Sentar também? Uma pausa aqui para dar uma descansada. Essa tomar água. Depois ali da bifurcação fica um pouco mais pesadinho. Aí a gente vai no nosso tempo, né? Cada um vai no seu tempo, a gente vai mais tranquilo, porque tem outras trilhas que a gente quer fazer de cachoeira. E a gente vai ficar até amanhã ou terça, dependendo do tempo. E a gente quer racionalizar o nosso gasto de energia. Aqui agora a gente está saindo da mata mais fechada e estamos chegando numa clareira aqui, um lugar que pega mais sol. Caraca, olha o tamanho da árvore aqui, cara, que caiu.
E ela rachou ali embaixo na base. Então deve ter sido muito vento. E ela deve ser bem antiga. E aqui é o caminho que a gente veio. E agora a gente vai continuar aqui. Tá cansada, meu amor? É. Não é bolinho. Não, tem mais uma subidinha ali, ó. Mas vale a pena, viu? É muito bom, é muito gostoso. Vamos devagarinho, mas vamos. Um ar muito puro. Aqui já é outro tipo de caminho, já não tem mais aquelas pedras, é um morro mesmo. E é tipo uma picada que eles abriram pelo meio da mata. Dona Maria vem contemplando tudo. Vou ver se não vem um bichinho, né? Agora tem uma descidinha. É, isso aí depende. Isso depende do ponto de vista, né? Para quem tá indo, é muito bom que tenha uma descida, mas quando a gente voltar, Quer dizer que eu vou ter que subir. vou ter que subir. Então, Agora tá ótimo. Tá aliviado aí no pelo. mais uma árvore caída aqui. Aqui tem uns ventos fortes. Eu acredito que dependendo do tamanho da árvore, essa aqui parece ser bem grande também, bem alta. E ela estava numa base de canto assim do morro, então possivelmente o enraizamento dela não aguentou e ela tombou. Esse caminho aqui é conhecido por ter muito xaxim, que dizem que leva 100 anos para dar 1 metro. A gente achou aqui umas grandes, mas enfim, a gente não tem certeza. Se alguém souber, comenta aí. Agora a trilha está bem íngreme. Baixa um pouquinho aí. Ó. Ver a trilha. Tá bem. Agora ela tá. Tem que ir meio escalando mesmo. Mas o pessoal ali desceu agora, disse que realmente vale a pena. Ó, aqui a gente tá passando do lado de uma cachoeira, dá pra ouvir bem o barulho da água. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais a água. Bem bonito aqui. Agora estamos subindo pela cachoeira de novo. Porra, esse é o paredão ali, mãe? Olha que paredão. Uau! Que lindo! Muito legal, olha a vista lá, já dá pra ver uma passeio lá. É uma trilha longa, mista, tem lugares mais pesados, mais leves, mas vale a pena, né? Essa parte aqui que vai mais pelo meio da mata é bem fresquinha, bem tranquila, e tu vai passando por cachoeira. O caminho vale mesmo, né? E aqui tem a Maria aqui, descansando as pernas. Começa toda a cachoeira. Ela começa lá em cima, na verdade, né?
Olha o tamanho dessa folha em relação a Maria. Isso aqui é pré-histórico. Essa folha de alface. Também é. Para alimentar a família inteira. Eu acho que isso é aquele que eles chamam de guarda-chuva. Mas ele tem os espinhos ali. Tem. A folha toda. Acreditamos que deve faltar ainda uma meia hora para a gente chegar no nosso objetivo. Uma trilha muito bonita, vale a pena, mas tem que ter persistência, porque às vezes dá vontade de desistir. Já está 3 horas, né? Nós estamos 3 horas já caminhando, mas todo mundo que está descendo, que esteve lá, diz que vale a pena. Então vamos chegar lá. A gente saiu da mata ali e agora aqui é um descampado. Segundo o pessoal que passou pela gente, mais uns 10 minutos aqui de campo para a gente chegar no nosso objetivo. Vamos lá então. Tá quase lá, pessoal. Vamos dar mais uma descansadinha antes do topo. Estamos chegando então no nosso objetivo para curtir a vista. Vamos ver se é bonita mesmo. Caraca. Porra enorme. Muito alto. A gente saiu lá do camping e veio pelo meio do mato aqui, caminhamos e chegamos aqui. Segundo o nosso amigo ali com altímetro, estamos a 1.254 metros de altura. A subida é bem legal e a descida tem que cuidar bastante também, porque tem muita pedra solta, então tem que ir com muita atenção. A gente acredita que para descer todo santo ajuda, mas depois de uma subida desgastante, descer também foi bem difícil. Logo no início da descida, comecei a sentir dor no pé por conta da descida mais íngreme, mas não imaginávamos que o pior ainda estava por vir. A Maria está sentindo um pouco os pés lá, os dedão dela lá tá meio machucado. Lembram desse lugar? Numa curva estreita logo acima dessa cachoeira, paramos para um grupo passar. E num descuido, ao colocar o pé para trás, escorreguei e coloquei a mão direita como proteção da queda. Com um pouco de dor no braço, o Kim teve que me apoiar na descida, que foi mais devagar e difícil. Inclusive, usamos a alça da mochila como tala para proteger o braço. Por isso, daí em diante, não filmamos mais a trilha. Acabamos de chegar na parte do descampado, no pasto aqui, perto do camping, e o trecho que a gente foi aqui em cima, tá vendo desse morro aqui? A gente esteve aqui em cima. É uma subida muito forte, mas muito legal, assim, vale a pena. Só que a gente chega morto, né? Maria chegou a cair também, machucou um pouco o pulso. Então a gente está descendo bem devagar, né, com todos os cuidados possíveis para não machucar mais, né, amor? Vamos ver se eu não preciso engessar. Isso. Se continuar a dor aí, a gente vai ter que ir lá ver, bater uma radiografia. Mas eu acredito que não. Acho que descansar um pouco o repouso. Bom dia! Novo dia, um sol lindo.
A Maria está um pouquinho melhor do braço. Para quem acompanhou o vídeo anterior, ela deu uma machucadinha no braço. Mas a gente conversou com o pessoal aqui que tem uma cachoeira próxima, que é uma caminhada mais tranquila. E aí a gente vai tentar chegar lá na cachoeira. O nome da cachoeira é Cachoeira do Funil. Tá bom? Vamos seguindo o caminho aqui. Cachoeira do Funil fica aqui, nessa passagem. A gente vai passar ali por entre as barracas e vai começar a trilha. Para onde é a direção da Cachoeira do Funil. Aqui tem mais uma placa indicando que é 1,5 km de caminhada. Vamos então. A subida lá no início a gente passa uma parte pela cachoeira e agora um bom trecho é por dentro da mata. É uma trilha tranquila, arborizada, com sombra, mas mais uma vez recomendo passar repelente. Ai, a borboleta azul! Olha que coisa linda! E ela é azul por dentro, né? azul por dentro, A parte de fora é marrom. para ficar disfarçada, né? Para não chamar a atenção. Como ela é linda. Opa! Que lugar lindo. Muitas borboletas. A gente tem muita lama aqui. Não, o risco é maior de escorregar. No meio do caminho aqui encontramos o que parece ser um pé de chuchu. Parece, né? Havia uma árvore no meio do caminho. No meio do caminho havia uma árvore. Caraca, coisa linda. Tá aí, pessoal, Cachoeira do Funil. Em torno de 1,5 km do acampamento. Muito bonito. É muito lindo. A gente conseguiu chegar bem no pé da Cachoeira do Funil.
Decidimos voltar para casa mais cedo devido ao inchaço no meu braço. No entanto, no caminho de volta, ainda paramos em outra cachoeira da propriedade. A área ainda está recebendo obras de infraestrutura e ainda não recebeu um nome. É um lugar de fácil acesso, bem perto da estrada, e é uma lindeza. E o resultado da queda foi um braço quebrado. Aliás, 2 ossos do pulso quebrados, 6 semanas de tala e algumas sessões de fisioterapia. Mas a vida é uma trilha cheia de surpresas. Às vezes tropeçamos, caímos, mas o mais importante é levantar, respirar fundo e continuar a jornada. As cicatrizes nos lembram da nossa força e a vista lá de cima, essa faz cada passo valer a pena. Enquanto você espera nosso próximo vídeo, vamos deixar aqui uma sugestão de um vídeo que temos certeza que você vai gostar. Até a próxima aventura, mas sem braço quebrado.